Galera, saiu a revista Empire especial de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. E se você se lembra bem como foi essa mesma revista de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, você vai lembrar que tem muita informação top que eles divulgaram lá. Então, por que agora seria diferente? Temos bombas fantásticas aqui agora para revelar para vocês. Eu resumi tudo, o que de principal saiu, e esse vídeo aqui tá recheado de informação de Multiverso da Loucura. Então cola aqui comigo, eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia, seja muito bem-vindo. Fala galera, estou aqui oficialmente, primeiro vídeo com este microfone novo, tô aqui todo chique, bonitão, eu espero que vocês gostem, sempre tentando melhorar o conteúdo que eu trago aqui pra vocês, melhorando desta vez também a qualidade de áudio. Mas já vamos então para a revista sem mais delongas, que eu preciso ressaltar igual eu ressaltei lá em No Way Home, beleza? Esse tipo de publicação é um publi editorial. O que é isso? Eu sou jornalista, eu sei e posso ajudar vocês a entender melhor essa situação. O que acontece? A empresa, ela paga uma revista, um jornal, um site, um canal de televisão para fazer uma matéria especial falando sobre o seu produto. Então, no caso aqui, a Marvel Studios, ela pagou a Empire para fazer essa matéria especial de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então ela disponibiliza alguns atores, algumas pessoas que trabalham no filme, o Kevin Feige deu entrevista também, enfim, para falar sobre. E a revista, ela não vai publicar nada ali dentro que desagrade quem está pagando. Então tudo que foi publicado nessa revista, nesses textos, foi autorizado pela Marvel, beleza? Então eles não vão correr o risco de desagradar quem está pagando. Mas agora, antes de mais nada, já se inscreve no canal. Por quê? Porque de hoje em diante, até 5 de maio, que é o dia do lançamento desse filme, 1 mês e meio, 50 dias, menos de 50 dias para a estreia do filme, só vai ter conteúdo desse filme aqui. Porque vai sair mais rumor, vai ter mais vazamento, vai ter foto vazada. Confia, fica aqui comigo porque eu tenho certeza que eu posso te dar a informação que você quer sobre esse filme. E eu tenho certeza também que você não vai se arrepender porque eu vou te manter informado e eu quero ter muito você aqui. Cada pessoa nova que eu comemoro, eu fico olhando o número de inscritos, está crescendo, daqui a pouco a gente chega a 5 mil e vai ser uma felicidade imensa ter você aqui comigo mesmo, tá bom? E a nossa palavra-chave de hoje para que o seu sininho acionado aqui no canal valha a pena é multiverso. Então comente multiverso aqui embaixo porque você estando engajado no canal, você de fato recebe as notificações dos próximos vídeos. Então se você quer muito receber essas notificações, comente multiverso ou qualquer outra coisa, pode ser qualquer outra coisa, mas uma palavra simples, multiverso. Então já vamos começar, ó. Foi confirmado que esse primeiro filme, eu fiz um resumo aqui no meu computador, né? Foi confirmado que esse é o primeiro filme de terror da Marvel Studios, com, abre aspas, para exatamente o que está escrito na revista, tá? Zumbis, sustos e muita escuridão. Aí o Kevin Feige disse o seguinte, ó. Acho que vai ser surpreendente para algumas pessoas em tom sobre onde o UCM vai parar. Então já havia essa história de que esse seria o primeiro filme de terror da Marvel, só que isso foi meio que esquecido com o tempo. A gente já não falava mais sobre isso. E agora não, eles estão oficializando dentro dessa revista de que é sim um filme de terror. Eu não acho que vai ser um grande filme de terror, que vai ser baseado num filme de terror, porque senão vai afastar o público mais jovem, que a classificação etária não vai deixar, né, pela classificação que eles vão colocar no filme, que ainda não saiu, porque o filme ainda não está pronto, de assistir. Então afastaria um público do UCM, um público comum do UCM, ou até pessoas mais velhas que não curtem filmes de terror, que é o meu caso. Eu não gosto de filme de terror. Mas eu vou ter que assistir o filme, óbvio, eu quero assistir o filme, inclusive, não é que eu tenho, né, eu quero. E talvez seja o seu caso também. Então eu acho que vai ter algumas coisas de susto, mas não vai ser um negócio assim tão assustador, é o que eu acho. Diferenças criativas entre o Scott Derrickson e a Marvel, e aí quando você fala Marvel, lê-se Kevin Feige, fizeram o diretor do primeiro filme e já confirmado para esse segundo
sair em janeiro de 2020, né? A gente teve esse problema. O filme era para ser um e vai acabar sendo outro. Não é que era para ser um e vai acabar sendo outro. É que o diretor do primeiro filme, né, o Scott Derrickson, ele também é muito conhecido por filmes de terror. E apesar do primeiro filme flertar com algumas coisas de terror também, ele obviamente não é um filme de terror, tanto é que esse aqui é considerado, está sendo considerado o primeiro filme de terror do UCM. E aí, houve na época uma especulação de que o diretor estava querendo fazer um filme de terror, o Kevin Feige não queria, e por isso que ele foi demitido. Porque dentro do UCM é o seguinte, o Kevin Feige, ele dá liberdade para o cara fazer o filme dele, contando que ele não altere nada do que o Kevin Feige precisa para a sequência do UCM. E o cara, o diretor, ele tem que fazer as coisas para que essa sequência ocorra. Então, por exemplo, se o diretor chegasse lá e falasse, não, eu quero matar a Wanda no final desse filme. E o Kevin Feige precisa da Wanda para a sequência do UCM, então ele vai chegar pro cara e falar, não, você não vai matar ela. Tô dando só um exemplo, tá? Não tô falando que isso aconteceu, mas tô dando um exemplo. Então houve essas diferenças criativas, perfeito? E aí em janeiro de 2020 foi oficializado de que ele saiu do filme. O filme compete, né, outro item aqui, o filme compete com Vingadores e Homem-Aranha, mas com as coisas peculiares de Sam Raimi. Essa tecla foi batida algumas vezes. Eles só falam Vingadores e Homem-Aranha, não fala qual filme especificamente. Mas eles devem estar citando Vingadores Guerra Infinita ou Ultimato, né, principalmente o Ultimato, e Homem-Aranha No Way Home, que teve agora e que foi citado várias vezes também. E aí, na legenda de uma das fotos da revista, os Illuminates foram confirmados. Eu acho que essa daqui é a primeira grande bomba aqui desse vídeo, galera. Então aquele grupo pelo qual o Doutor Estranho vai ser de fato interrogado são os Illuminates. Mais pra frente, no próprio texto da revista, isso vai ser mencionado novamente e a gente volta nesse assunto. Mas a revista confirmou os Illuminates. Isso não tem mais volta, tá? Tá confirmado. Aquele grupo são os Illuminates. Doutor Estranho está preocupado com o flerte que teve com o multiverso em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Abre aspas para o Sam Raimi, tá, galera? Ele está muito consciente de que não deve permitir episódios multiversais como nós experimentamos em No Way Home. Então, de fato, acontece após No Way Home e ele está preocupado com aqueles fatos, mesmo que ele não se lembre quem é o Homem-Aranha. O Doutor Estranho vai atrás da única pessoa que ele conhece que pode saber algo sobre o multiverso, que no caso então é a Wanda. Então ele e a América Chaves, que estava sendo perseguida por... Gente, tudo isso aqui não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aqui foi retirado do texto da revista. A América Chaves, ela estava sendo perseguida por criaturas misteriosas com intenções nefastas, entre elas o Gargantos, e é salva pelo Doutor Estranho e pelo Wong. Isso está escrito na revista. Reparem, eles não falam em demônios, eles falam em criaturas misteriosas. Talvez a palavra demônios nem seja mencionada dentro do filme, ou eles quiseram manter essa dúvida aí. E aí ela e o Doutor Estranho vão parar em mundos diferentes. E que mundos são esses? A revista cita. Eles acabam encontrando um Doutor Estranho em uma Terra estranha, que é o Doutor Estranho Supremo, que é aquele Doutor Estranho comparado com o de What If, que fala o seguinte: as coisas saíram do controle. Ficam cara a cara, pega agora, ficam cara a cara com variantes da Wanda, do Mordo, do Wong e da Christine Palmer. Vale ressaltar que em alguns roteiros vazados, eles falam que lá no começo do filme, a América Chaves é salva pelo Doutor Estranho Defensor, que a gente viu no trailer, e por uma variante do Wong. Pode até não ser verdade esse pedaço, mas que vai ter uma variante do Wong, tá escrito aqui na revista. Da Christine Palmer a gente já viu, é aquela que trabalha para os Illuminates. Do Doutor Estranho nem preciso falar, né?
da Wanda e do Mordo, também não preciso falar, né? E até variantes do próprio Doutor Estranho. São pelo menos 3 versões do Doutor Estranho. Uma corrompida chamada Sinister Strange, o Doutor Estranho Sinistro. Eu falei Supremo agora há pouco, mas é Sinistro. O que prova que não é o mesmo de What If, porque lá ele era chamado de Doutor Estranho Supremo, tá? Uma, aparentemente eu achei interessante eles escreverem que tem uma versão aparentemente heróica, baseado nos Defensores dos quadrinhos, que é o Defender que a gente citou, e uma versão zumbificada, ou seja, aquela versão zumbificada talvez não seja o próprio Doutor Estranho, né, a alma, né, do Doutor Estranho entrando naquela versão do Defensor que já morreu, porque segundo os roteiros vazados, o Doutor Estranho usaria o corpo do Doutor Estranho Defensor já morto para voltar para a linha do tempo do UCM e conseguir ali ajudar a América Chaves na luta final contra a Wanda. É possível que haja mais um ou 2. Até aqui, gente, eu tava certo de que eram essas versões do Doutor Estranho que a gente ia ver no filme. E aqui eles falam que é possível que haja mais um ou 2. Interessante. Sobre os mundos. Há um habitado por dinossauros, podendo ser a terra selvagem dos quadrinhos. Um no qual os robôs do Ultron atuam como guardas, que a gente já viu também. Um universo animado em 2D, que a gente já viu também no trailer. E outros muito parecidos com o nosso. E aí o Sam Raimi diz que isso é apenas a ponta do iceberg. Em No Way Home também, o Tom Holland sempre dizia que o que a gente via em trailers ali, a aparição dos vilões, o Duende Verde, o Dr. Octopus, o Electro, o Homem-Areia e o Lagarto, era apenas a ponta do iceberg. E no fim, as especulações eram reais com relação ao Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Estranho é um estranho para si mesmo, antes de que esse filme se desenrole e revele o que essencialmente está em sua natureza, o que ele tem que enfrentar, ou resistir, ou cair, ou se tornar, disse o ator do Doutor Estranho, o Benedict Cumberbatch. Eu achei muito interessante essa frase porque a gente tem nos roteiros vazados, e eu sempre menciono aqui os roteiros vazados, eu vou deixar o link para a playlist dos roteiros vazados no final do vídeo. A gente tem na cena pós-crédito o Doutor Estranho contaminado pela magia do caos, que é a magia da Wanda, da Feiticeira Escarlate, e nascendo um terceiro olho na testa dele. E isso cabe muito bem aqui, né? E que o final do filme, né, que o filme ele vai revelar essencialmente o que está na natureza do Doutor Estranho, o que ele tem que enfrentar, ou resistir, ou cair, ou se tornar. Então eu achei isso aqui muito condizente com essa parte do vazamento. Agora reparem no que diz o Rich Palmer, que é o coprodutor do filme. Quem vai sair por cima como o ser mais poderoso do universo? Pode ser que nós descobramos no final desse filme. Ele falando, né, sobre Doutor Estranho e Wanda. Vale ressaltar que assim, em WandaVision, a própria Agatha Harkness já disse que a Feiticeira Escarlate é mais poderosa que o Feiticeiro Supremo. Que no caso nem é mais o Doutor Estranho, o Feiticeiro Supremo agora é o Wong. Então, se naquela época a gente falava a Wanda é mais forte que o Doutor Estranho, agora teoricamente ela também é. Só que se ela é a vilã do filme, ela não pode ganhar. Ou será que pode? Quem vai passar pano pra Wandinha, hein? Quem é que vai passar pano pra Wandinha? Agora aqui, a gente tem o tópico mais explodidor de cabeças. Que é o tópico que, assim como na revista Empire de No Way Home, eles falam dos rumores. Eles falam das especulações. No caso da Empire, de No Way Home, eles citaram nessa parte nomes que a gente sabia que estavam no filme. Então, eles falavam assim, que o Homem-Areia poderia, que a gente ainda não tinha certeza, ser interpretado pelo Thomas Hayden Church,
e que o lagarto poderia ser interpretado pelo o Rhys Ifans. E de fato isso entre aspas aconteceu, porque pelo menos dublar os personagens eles dublaram, eles não estiveram nos sets de gravação, mas eles dublaram. Então naquela época isso não estava confirmado, agora está, então ponto para a revista. Um ponto que eles trouxeram que era verdade. Outro ponto que ainda não estava confirmado era o Tobey e o Andrew, e eles falavam que era um rumor e tal, e aconteceu. Porém, ao mesmo tempo, eles citaram também a possível presença de mais um vilão para formar o Sexteto Sinistro, e isso não aconteceu. Então eles citaram alguns nomes, como o do Rhino, como o Abutre, o Mistério, enfim, e isso acabou não acontecendo. Vale ressaltar que havia sim um plano do Mistério aparecer, havia até uma arte conceitual mostrando ele aparecendo no final do filme, mas isso acabou não indo para frente. Mas não importa. Eles também citaram uma possível presença da volta da Mary Jane e da Kirsten Dunst, da Gwen Stacy, da Emma Stone e até das tias Mays dos filmes anteriores do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, que também não se confirmou, acabou não acontecendo. As meninas, a Mary Jane e a Gwen, até eram para aparecer, mas não apareceram, a ideia foi cortada por causa da pandemia. Então a gente tem que entender que essa parte dos rumores, ela traz sim confirmações importantes, mas ela também especula coisas que saíram por aí e que não necessariamente são verdadeiros. Dito isso, vamos ao que a revista nos dá. Como muitos filmes do UCM parece que muito está escondido. Há tantos rumores aqui como em No Way Home, e a frequentemente negada, e sempre com uma cara séria por quem trabalhava no filme, participação do Tobey Maguire e Andrew Garfield, fazem a gente ter esperanças de que muitas coisas podem acontecer desde a aparição do Tom Hiddleston como Loki, até a participação especial de Bruce Campbell, velho amigo de Ryan. Eu acho que eles não colocariam o nome, do Loki, do Tom Hiddleston à toa. Isso também já era uma especulação de que ele poderia aparecer rapidamente dentro do filme, e eu acredito. Eu acho sim que vamos ter uma rápida aparição do Tom Hiddleston como Loki. E aqui fala também do Bruce Campbell, que é aquele ator que aparece em todos os filmes do Sam Raimi. E o próprio ator já confirmou que ele gravou sim cenas para esse filme, com um personagem que os fãs amam, e que vamos ver o que vai pro filme e o que não vai. Então o Bruce Campbell aqui, colocado como especulação, já está confirmado, tá? Então a gente só não sabe quem que ele vai fazer, como ele vai aparecer. Talvez ele possa ser uma variante do próprio Doutor Estranho, não sei. Mas então essa parte está confirmada. No trailer, vemos o Doutor Estranho sendo julgado por suas aventuras multiversais. No trailer vemos o Doutor Estranho sendo julgado por suas aventuras multiversais pelos Illuminates. Então os Illuminates sendo novamente aqui, agora no texto da revista mesmo, não na legenda da foto, confirmado dentro do filme, que nos quadrinhos são formados pelos seguintes seres, o Professor Xavier, que é também o fundador dos X-Men, o líder do Quarteto Fantástico, Reed Richards e Tony Stark. Mas cá entre nós, tem mais gente que forma os Illuminates nos quadrinhos. Não são só esses três. E por que a revista colocou só esses três nomes? Curioso, Eu achei curioso, pelo menos. Aí a gente tem aqui, no filme, os Illuminates podem incluir o Mordo, apresentar. O Mordo a gente já sabe, Agora vai ficar cada vez melhor. Apresentar John Krasinski como Reed Richards e Tom Cruise como um novo Homem de Ferro. Por que raios eles iam alimentar esses dois rumores de Tom Cruise e John Krasinski? Por que raios a Marvel tá gostando tanto desse rumor que falou, não, bota aí na revista, pode botar. Então agora vamos abrir aspas para, mais uma vez, o Reed Palmer, que é o coprodutor do filme, e ver o que ele falou e tentar pegar alguma coisa aqui nas entrelinhas. Como você viu em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, alguns rumores acabaram sendo verdade. Alguns não. Eu adoraria ver o Tony novamente, mas alguns rumores são apenas rumores. E eu vou dizer que eu amo os Illuminates.
mas se alguma vez introduzirmos eles, poderá ser mais orientado para o UCM e ter mais laços com os personagens do UCM, disse então o Rich Palmer. Eu achei interessante que assim, ele não confirma os Illuminates, mas o texto da revista confirma. Então o fato dele não confirmar algo que a própria revista já confirmou, autorizado pela Marvel, mais uma vez eu bato nessa tecla, a aspa dele perde força. Então se ele mentiu numa parte, tem alguém muito animado buzinando na rua, se ele mente numa parte, ele pode estar mentindo no resto. Apesar de eu ter achado forte a parte que ele fala, né? Eu adoraria ver o Tony novamente, mas alguns rumores são apenas rumores. Eu já não acredito mais nele. Apesar de que eu também não acredito que a gente vá ver um Tony Stark. Muito menos do Tom Cruise. Há algo bem claro no trailer. A voz é inconfundivelmente de Patrick Stewart, indicando que estamos prestes a ver uma variante do Professor Xavier. Meio que eu achei interessante que eles usaram o termo, tá? Não sou eu que estou usando. Eles usaram o termo que a gente conheceu em Loki, variante, e meio que confirma um negócio que eu já falei aqui no canal. Gente, não é porque é o Patrick Stewart que vai ser o mesmo Professor Xavier dos filmes dos X-Men. Beleza? Então a revista tá meio que confirmando isso daí. E este pode ser o caminho para a introdução dos mutantes no UCM. Mais uma vez muito interessante ver como a Marvel permite que eles escrevam sobre mutantes. Já escreveu lá em cima sobre os X-Men e agora escreveu sobre mutantes. Você tem certeza que viu o que viu? Existem várias versões destes personagens. É só porque você ouviu algo familiar, não significa que é alguém já visto antes, disse mais uma vez o Rich Palmer tentando despistar sobre o Professor Xavier. E a própria revista escreve na sequência que o próprio Patrick Stewart já confirmou que é ele mesmo no trailer. Ou seja, o Rich Palmer ele tá assim, sem moral nenhuma, porque tudo que ele fala parece uma mentira maior do que a outra. Mas e aí, você confia em Reed Richards e Tony Stark, do John Krasinski e do Tom Cruise no filme? Comenta aqui embaixo e a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo falando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Na tela, a gente tem a playlist com os rumores, os roteiros vazados deste filme. Dá uma conferida lá e vê se você confia nisso ou não. Se inscreva no canal clicando nessa bola maravilhosa no meio da tela. A gente se vê então, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.